Eu já aviso no começo que eu vou tentar fazer esse vídeo um pouco pequeno, mas eu não garanto nada, até porque olha o tamanho. Um pouco antes de falar sobre o livro, eu queria falar sobre o background, assim, histórico do livro. Tipo assim, questão de publicação e tudo mais. Esse livro foi originalmente publicado em 1978, mas por motivos de falta de dinheiro e tudo mais, até porque esse foi um dos primeiros livros do King. Sim, esse foi um dos primeiros livros dele, se eu não me engano foi o 6º livro dele. Que tipo de autor começa a carreira com um livro de mais de 1000 páginas? Mas, enfim. O livro ele foi originalmente publicado em 1978, mas por ser um dos primeiros livros do King, então ele não era tão famoso, nem tão rico, ele acabou tendo que cortar 400 páginas de história, porque ele não tinha dinheiro suficiente para poder fazer uma impressão com a história inteira. Então ele acabou cortando essas 400 páginas do livro. E ele foi publicado em 78 com meras 800 páginas. Tempos depois, lá em 1990, mais de 10 anos, o King ele revisou o livro. Ele mudou algumas coisas, por exemplo, a versão de 78, a história se passava em 1980, nessa nova versão lançada em 1990, que ficou conhecida como The Complete and Uncut Edition, que seria a edição completa e sem cortes. Ele mudou o background da história de 1980 para 1990 e mudou também algumas outras referências e algumas poucas coisas do livro, fora adicionar essas outras 400 páginas que ele tinha cortado, relançando então o livro em 1990 com 1200 e poucas páginas. Mas então, sobre o que fala A Dança da Morte? No começo do livro, a gente descobre que o governo tinha criado um vírus de uma gripe que foi, sem querer, liberado nessa base militar e acabou contaminando um soldado que trabalhava lá, que contaminou a família dele, que fugiu por causa disso, porque ele sabia que ele tinha sido contaminado, que isso ia dar problema e tudo mais, então ele foge com a família dele. E no meio disso, ele sai espalhando essa gripe para os Estados Unidos inteiro. Essa gripe ela é conhecida como Captain Trips, ou então Capitão Viajante. E ela é bem semelhante a uma gripe comum, só que ela é um pouco mais forte. E ela vem em fases, sendo que na última a pessoa morre. E é então que começa a primeira parte do livro. No caso, a primeira parte, Capitão Viajante. A segunda parte, que pega mais da metade do livro, que é na fronteira. E a parte final, que não é quase nada, que é A Dança da Morte. Então, nessa primeira parte do livro, nós vamos conhecer os personagens principais e vamos ver como que essa gripe acabou se espalhando por todos os Estados Unidos. Na verdade, até um pouco do mundo, porque em algumas partes também é mencionado que essa gripe foi encontrada, digamos assim, em Londres, no México, na Rússia e em alguns outros países da Europa. Então, meio que fica subentendido que não foi apenas nos Estados Unidos. Mas o foco principal do livro é os Estados Unidos. Então, nessa primeira parte, nós vamos conhecer os personagens principais, que são muitos. Não tanto quanto um Guerra dos Tronos, por exemplo. Acho que um pouco mais que The Casual Vacancy ou Morte Súbita, da J.K. Rowling. Mas são uns belos 12 personagens, mais ou menos, principais na história. Fora isso, ao longo do livro se encontra outras dezenas de personagens coadjuvantes, secundários e até mesmo terciários que aparecem só por aparecer. Então essa primeira parte do livro
ela é focada nisso, no governo reconhecendo essa gripe, a gripe se espalhando pelos Estados Unidos e o governo tentando conter essa gripe miseravelmente e muitas pessoas morrendo. A segunda parte, na fronteira, ela é focada na divisão dos personagens, digamos assim. Todos os personagens, eles começam a ter alguns sonhos. A maioria deles sonham com a mãe Abigail, que é uma senhora de 108 anos, que diz conversar com Deus. Então, muitos sonham com ela, e já alguns sonham com um cara que no começo da história é chamado apenas de o Homem Escuro, ou então o Turista Andarilho. Ele é um cara de vários nomes, que seria como se fosse o mal da história, sabe? Todo mundo que sonha com ele acorda tendo medo e desespero, sabe? Ele realmente causa medo nas pessoas. Ele é como se fosse realmente a encarnação do demônio na história. Então essa segunda parte, esses personagens vão se dividir entre a mãe Abigail e o Randall Flagg, que é o nome do Homem Escuro. E além disso, nós temos também um aprofundamento bem maior na história de praticamente todos os personagens, que é algo que o King faz pra caramba. Tanto que muita gente reclama disso, fala que isso é inútil, que é desnecessário, que é só pra encher linguiça, mas às vezes eu discordo. Porque o que ele faz, na verdade, é criar toda uma profundidade para os personagens. Ele dá realmente vida a todos os personagens, que faz você se apegar bastante a eles, até que ele os mate e você chore pra caramba. Então nessa segunda parte, nós vamos conhecer o passado de quase todos os personagens. Vamos ver também como que começa a se formar uma sociedade pós-gripe. Um ponto fraco dessa segunda parte é que por ser uma parte de construção de personagens, não acontecem lá tantas coisas assim. Então poucos eventos realmente marcantes e importantes para a história acontecem nessa segunda parte. A maioria deles acontece na primeira. Só vai realmente acontecer muitas coisas no final dessa segunda parte. Então nós chegamos na terceira parte, a Dança da Morte. Um pequeno adendo. Para quem não sabe, o título original desse livro é The Stand, que em uma tradução livre seria algo como A Resistência. Por algum motivo, eu não sei, a Soma de Letras resolveu manter esse título de A Dança da Morte, porque eu acho que eles deveriam ter colocado A Resistência para ficar um pouco mais parecido com o original, para fazer igual eles fizeram com outros títulos, como por exemplo Salem's Lot, que tanto na capa do livro aparece, sabe? Tipo, Salem's Lot e embaixo pequenininho. Publicado anteriormente sob o título de A Hora do Vampiro. Eles também fizeram isso com A Maldição do Cigano, que agora chama apenas A Maldição, que é totalmente diferente do original, que é Thinner, que seria magro, magrégimo, marrégimo, algo do tipo, sabe? Mas mesmo assim, eu achei estranho eles terem mantido esse título de A Dança da Morte, que não tem nada a ver com a história praticamente. Não aparece a morte dançando no livro, porque que o livro chama A Dança da Morte? Mas enfim. Então uma coisa que eu notei é porque a terceira parte do livro, como eu falei, ela chama A Dança da Morte. Só que no original ela se chama The Stand. E seria, como eu falei, a resistência. Realmente é uma resistência. Mostra como a humanidade resistiu a essa gripe, como ela resistiu ao mal do Randall Flagg. Então fica meio estranha essa questão dessa parte se chamar A Dança da Morte, vai saber. E novamente interrompendo, puxando um pouco para a questão de tradução, eu não tenho certeza, isso foi o que eu pressupus, esse livro não foi retraduzido, até porque o tradutor é o mesmo, é o Gilson Soares, se eu não me engano, que é o mesmo tradutor da primeira edição da Objetiva. Eu acho, como eu falei, eu pressupus, eu não tenho certeza, não estou afirmando, que o que a Soma de Letras fez foi apenas fazer uma revisão do livro. Mas não assim, eu encontrei alguns erros de tradução, como, por exemplo, traduzir So, que é mais ou menos como assim, assim, ou então até mesmo The Stand,
por A Dança da Morte. Até tem uma parte no livro que eles mencionam Tolkien e todo o seu mundo com orcs, ents, os elfos e tudo mais, e eles simplesmente traduzem como duendes, gnomos e orcs. Mas apesar disso, fora esses erros de tradução, como eu falei, eu não encontrei praticamente nenhum erro de digitação. Foram mais esses errinhos pequenos de tradução mesmo. Então, voltando sobre essa terceira parte, ela é a parte mais tensa da história, porque é o real confronto das forças entre o bem e o mal. No caso, a mãe Abigail e o Randall Flagg. É nessa parte que eles vão se confrontar. E a morte vai dançar, digamos assim. Então, espere muitas mortes, principalmente de muitos personagens principais. Mesmo assim, a história flui num ritmo enorme. Essas 1.200 páginas vão parecer poucas para você no final, eu te garanto. E apesar do livro se tratar, na verdade não se tratar, mas apesar do background do livro ser essa gripe que dizima 99% da população, assim como um romance mais contemporâneo do King, como Sobre a Redoma, o livro não é sobre essa gripe. Assim como Sobre a Redoma não diz respeito à Redoma, e sim os conflitos que acontecem dentro, A Dança da Morte vai tratar mais dos conflitos sociais e humanos, o que faz com maestria. Eu já falei sobre esse livro, mas eu sempre acho que eu falei pouco, porque esse livro acabou se tornando um dos meus favoritos dele, pouco atrás de A Coisa e A Torre Negra. Então eu fico com essa sensação de que eu acabei falando pouco da história, porque é uma história muito grandiosa. Então chega a ser difícil você resumir ela em poucas palavras, em poucos minutos. Mas, então, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar. E basicamente se resume em leia esse livro. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, deixem seu like, compartilhem nas redes sociais, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito. E até!